Bom dia, namastê, boa tarde, namastê, bem-vindos a esse momento. Para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Eric Flor Francisco, eu sou fisioterapeuta e terapeuta integrativo e hoje, nesse dia maravilhoso, vamos juntos aqui nesse momento de conexão comemorar o Dia Internacional do Reiki. E para comemorar esse dia, para honrar esse dia, nós convidamos o Sensei Gabriel Stein, que é do canal Dicas do Reiki, que daqui a pouco vai estar entrando para conversar um pouquinho com a gente e para a gente recitar o Gokai, que é esse lugar, né, da efetivação dos 5 princípios desse instrumento, desse recurso, dessa técnica, desse reiki maravilhoso. Então, no dia 15 de agosto, que é hoje, é comemorado o Dia Internacional do Reiki, porque hoje é o aniversário do mestre Mikao Usui, que foi o criador e o sintetizador, né, dessa energia, desse recurso. E o mestre Mikao Usui, acho que eu vou tirar já o sonzinho, o mestre Mikao Usui é um daqueles mestres que, quando a gente se conecta, a gente se apaixona. E lá em 1865 ele nasceu. E a partir daí, né, nós entramos em contato com o que a gente tem aí de ser maravilhoso. E hoje, por ser seu aniversário, foi o Sensei. O Sensei chegou. Então, Namastê, Sensei, bom dia. Olá, meus amados. Olá, querido. Como é que estás? Estou melhor agora na sua companhia abençoada. Ah, desculpa a correria ter chegado só agora. Tava Não, terminando de fazer umas coisinhas aqui. Tô até suadinho um pouquinho aqui, né? Mas é muito bom estar aqui com você, meu querido. Tá compartilhando um pouquinho da minha experiência, vai né? ser maravilhoso. A gente já admira muito seu trabalho e todo esse processo de fala que eu acho que a gente que é do mundo do reiki, a gente que é apaixonado pelo reiki, sempre quis esse lugar de mais acesso, né? Então, é muito bom ter você como referência e é muito bom ter você hoje, nesse dia tão maravilhoso que é o Dia Internacional do Reiki, para falar um pouquinho, né, do seu trabalho, para quem já acompanha, mas principalmente para a gente estar aqui disponível, como sempre, para a Centelha Divina fazer a parte dela, né, e vir ancorar essa energia tão boa. Então, a hora que você chegou é a hora certa. Então, bem-vindo, Namastê. Então, para quem não conhece esse maravilhoso, esse é o Sensei Gabriel Reis, ele está aí tem essa página que é Dicas do Rei, que eu vou passar a palavra para ele, para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dele e depois a gente retoma aqui. Bem-vindo, Sensei. Meu nobre, antes de qualquer coisa, muita gratidão, tá, por você ter me convidado para essa live, né? Eu acredito assim que hoje é um dia muito especial, principalmente em relação a seguir os princípios do Reiki, mais especificamente a gratidão, né? Kancha Shite. E eu falo para todo mundo, né, que sempre me acompanha, os princípios do Reiki são partes fundamentais e transformadoras. Eu iniciei no Reiki exatamente em 2008, quando eu estava com 18 anos de idade, né? Eu passei diversos problemas emocionais, problema de baixa autoestima, depressão, ansiedade. E o Reiki, para mim, foi assim um grande divisor de água, né? Foi o que me libertou totalmente de todas essas emoções inferiores, né? Então, eu comecei minha jornada no Reiki nível 1, gostei muito, né? Eu senti muita diferença, né? E desde então, continuei fazendo meus cursos, me dediquei, percebi muitas mudanças significativas em minha vida, né? Eu comecei a minha jornada no Reiki com o irmão do Johnny, o Carlos Descartes, e depois eu consegui, né, realizar um sonho de fazer o curso com a fonte das fontes, né? Porque Sim, isso, assim, é sensacional, é maravilhoso, né? E é o um Reiki é isso, divisor. né? O Reiki, para mim, eu sempre comparo em relação a um rio, né? Eu acredito que muitas pessoas que te seguem já conhecem sobre o Reiki, né? Mas, assim, o Reiki é como se fosse um rio. A água que promove, assim, a nossa vitalidade, isso está relacionado tanto à nossa parte física, emocional, mental, como também espiritual.
Aí quando a gente deixa de olhar para aquele rio, para aquele fluir maravilhoso, que é a ordem natural das coisas, e a gente começa a se preocupar, daí os princípios do Reiki, né? Não só por hoje abundância preocupações, faz com que aquele rio polua, né? Fica sujo, cheio de bloqueios. Esses bloqueios podemos representar como se fossem os nossos pensamentos negativos, nossas emoções negativas, comportamentos destrutivos. Tudo isso vai sujando esse rio de deixar fluir. Então, Sim. o Reiki é uma ferramenta que ajuda a purificar, a colocar a nossa atenção para o nosso interior e purificar esse rio, que é a nossa saúde. É a nossa saúde física, emocional, mental e espiritual. Aí, meu amado, no decorrer dessa minha jornada do Reiki, eu aprendi muitas ferramentas, né? E fiz outras especializações, né? Fiz Karuna, fiz PNL, fiz coach. Me desenvolvi também como ser humano, né? E Sim. então, hoje, a minha missão de vida é trabalhar integralmente com o método Reiki, né? Então, eu sou muito grato a todos os meus mestres, a Deus Pai Todo-Poderoso também, né? Que eu tenho uma crença forte. Todos temos, né? Apesar que Reiki não tem nada a ver com religião, eu sempre falo isso. E é bom sempre a gente frisar isso, né, Gabriel? Que assim, o lugar de a gente acreditar em Deus, ele só reforça o fluxo interno, mas ele não acredita, né? Essa técnica, até porque essa técnica, esse recurso, ela pode ser aplicada por qualquer um, de qualquer religiosidade, né? Então, é um lugar muito diferente. E eu acho que a gente que aspira, né, o Reiki, do jeito que você falou, tem uma missão de trazer o Gokai de uma forma muito mais simples e ao mesmo tempo muito necessária, porque nessa jornada, como você, como outras pessoas que entram no Reiki por causa de alguma desarmonia, de algum não olhar, de algum trauma, e eu acho que as técnicas energéticas, as PICs hoje, como a gente tem, são fundamentais recursos para você conseguir se capacitar, se olhar e principalmente se autogerir de uma forma mais equilibrada. Então eu acho muito lindo esse lugar do rio, porque a gente vai aprender que com a chuva a gente vai ter uma tromba de água, né? Então a nossa vida vai estar ali um pouquinho mais intensa, mas que o normal ou que o orgânico vai fazer com que o trânsito das emoções e todo o seu processo seja adaptativo, né? E eu acho que esse é para mim, e eu acho que para a maioria das pessoas que me seguem e que te seguem, a gente vê esse lugar que esse é o propósito do Reiki, né? Nos capacitar a estar com mais recursos adaptativos para todo esse lugar que é o ser humano e o mundo, né? Então é uma delícia. Eu sempre falo assim, as pessoas que me procuram, procurando terapia, né, que o Reiki vai muito mais além do que uma terapia, né? É uma ferramenta de expansão de consciência. Né? Sim. Quando a gente alinha o nosso eu espiritual com o nosso eu físico, as coisas começam a andar, a sua saúde começa a melhorar, a sua vida emocional, você começa a ter uma gestão emocional muito mais efetiva, né? Você ganha resiliência, né? É como todo mundo que é praticante de Reiki já ouviu falar da história do bambu, né? Nós somos como um bambu, né? Resistente, flexível, né, resiliente, e sempre a gente se desenvolve, cresce em harmonia com o todo, com os outros bambus, né? Eu Sim. vejo isso maravilhosamente bem, e tudo isso que eu falo, assim, inclui nas questões do desenvolvimento espiritual e nos princípios do Reiki, que são fundamentais para que todos os reikianos coloquem em prática. Mas me conta um pouquinho de você, meu querido, como é que foi a sua jornada no Reiki? Né? O que Eu, como você, você... também entrei no Reiki, né, a partir de uma experiência de saúde. Eu sempre trabalhei na parte hospitalar e eu tive um relacionamento onde ela já fazia o mestrado. Então, assim, ela apresentou esse recurso para, vamos dizer assim, me ajustar para a linha de trabalho que eu tinha, que era plantão e aquele lugar de trabalhar dentro de um hospital, né? Então, o nível 1, eu brinco que é o nosso momento Harry Potter, né? A gente começa a brilhar sem as pessoas, em algumas vezes, sentem as experiências de uma forma muito geral. Então, eu acho que é o lugar do primeiro véu que cai, né? Então, depois desse primeiro véu, eu já estava numa caminhada da medicina chinesa. Hoje eu trabalho só com isso, né? Com essa parte de cura através da acupuntura e tal. E aí o Reiki veio para agregar,
né? Mesmo sendo japonês, eu acho que é um lugar de honra, e isso foi me fortalecendo. Então, eu entro para fazer o mestrado, eu acabei fazendo, iniciei com o Johnny Carlin, mas depois eu fui para um aluno dele, pela questão de dinâmica na época eu morava no Rio de Janeiro, e aí me mudei, então tinha uma dinâmica que acabava não ajustando e tal. E como você, eu acho que esse recurso hoje é um recurso capacitador de expansão. Então, eu como terapeuta, falo muito isso. Às vezes a gente esquece que o poder está nas nossas mãos. O que a gente precisa é parar, acolher, assentar. E eu acho que isso é função básica do Gokai. E aí, os reikianos que acabam só aplicando, perdem um pouco esse lugar do assentar, ajustar, equilibrar e se conectar com o bambu, né? Porque é isso, como qualquer ser humano, qualquer planta, se você não nutre do líquido certo ou da quantidade adequada para aquele corpo, aquele ser vai definhar, morrer ou, né, e passar pelos seus excessos. Então, foi uma honra, é uma honra ter você aqui, porque na caminhada do Reiki eu vi o seu crescimento na internet, esse lugar de você estar o tempo todo trazendo uma linguagem e ferramentas mais facilitadoras para algo que a gente sabe que é de uma tradução, que continuamos honrando, né, o tradicionalismo, mas tentando adaptar para o nosso mundo, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter esse lugar, de nesse dia estar aqui com você para a gente ancorar mesmo esse novo lugar, né? É uma ferramenta tão poderosa, mas com, vamos dizer assim, com um sabor mais adequado agora para o mundo que a gente vive. Com certeza. Então o convite era esse, né? É exatamente isso que acontece, né? Assim, você falou a questão muito importante, né? Que às vezes os praticantes de Reiki não dão muita atenção para essas questões, né? De expansão de consciência. Mas eu até entendo eles, porque a maioria das pessoas estão com um nível de consciência lá no chakra básico, nas necessidades básicas mesmo, tá com algum problema, com alguma doença, tá com algum problema financeiro, tá com algum problema emocional. E tudo isso não dá espaço para aquela pessoa pensar no desenvolvimento espiritual. Mas isso acaba acontecendo naturalmente quando a pessoa é iniciada no Reiki. Ela faz o nível 1. No nível 1, a pessoa começa a se descobrir, colocar sua atenção para si, para o seu corpo físico. Depois, no nível 2, começa a limpar suas emoções, os seus padrões mentais, né, suas programações. Aí, no nível 3A, que a pessoa começa a ter um comecinho do despertar de consciência, né? Eu já estou na jornada no Reiki, já tenho praticamente mais de 15 anos, né? Eu comecei a me interessar mais pelas questões de expansão de consciência e espiritualidade há pouco tempo, há 2 anos atrás, né? Porque, assim, no momento eu estava com muitos traumas, muitos problemas, e eu falo para todo mundo, né? Mestre de Reiki não é ser iluminado. Não, muito pelo contrário. A gente acaba tendo uma responsabilidade de olhar para as nossas sombras com muito mais consciência. Então, eu acho que esses recursos, principalmente depois que a gente passa do 3A, que é para a gente mestre de si e olha para a sua própria sombra, né? É um lugar que precisa de muito amor. E aí, se a gente não se auto-aplica, se a gente não está ali nesse lugar de uma recitação, de um centramento com um recurso que é fantástico, que é o Gokai, que é os 5 princípios, você começa a desaplicar em você, e aí, óbvio que você começa a desaplicar no mundo como um todo, né? Então, essa aplicação, eu acho que é um recurso de ancoramento mesmo, de você entender ali o que é realmente ter a possibilidade de não se preocupar, né? De como você não se zangar nesse lugar, de como não ser reativo. Então, são recursos que, conforme a expansão vai acontecendo, não é que o desafio vai aumentando, mas a sua percepção disso aumenta. Que esse é o lugar da experiência, né? Então, esse é o lugar da luz, esse é o lugar da sombra. E essas aceitações, e aí eu acho que você deve concordar comigo, ficam infinitamente mais adequadas se você está o tempo todo colocando o Gokai como teu direcionador, né, das suas virtudes a serem desenvolvidas. Então você fica munido do recurso certo para a experiência que a gente está vivendo. Então eu sou
muito suspeito porque, como você, eu também tenho uma caminhada aí de uns 10 anos, mas eu, como fui para a medicina chinesa primeiro, esse lugar da expansão de consciência sempre veio muito, porque obrigatoriamente você precisa entender de dinâmica, né? Então é muito bom ter esse lugar para a gente estar, né, nessa perspectiva. E aí o convite é porque eu acho importante a gente ancorar isso nesse dia. Então eu queria te convidar para você recitar algumas vezes, né, o nosso querido Os Cinco Princípios do nosso Gokai, para a gente honrar aí esse dia e honrar esse mestre maravilhoso que trouxe esse recurso tão fantástico. Você tem mais alguma coisa? Eu vi que você tem alguns cursos, algumas coisas disponíveis também aí. Então, antes da gente, né, propriamente passar para lá, fala um pouquinho do teu trabalho, como é que as pessoas começam, além de te seguir, entrar em contato com você e tal. Perfeito, gratidão. Então, o que acontece? Nas últimas semanas eu tenho feito um trabalho bastante interessante relacionado às questões emocionais. Né? Porque hoje eu vejo a maior necessidade das pessoas a se libertar emocionalmente. Aí o que acontece? Eu acabei abrindo as inscrições de um curso diferente, que já é para praticante de Reiki, como também não é, que é o Libertação Emocional para praticante de Reiki. Nessa formação, engloba diversas ferramentas, né, de libertação emocional, de você identificar essas emoções, de você ter mais consciência, né, e utilizar as ferramentas do Reiki e também algumas outras, né, que eu desenvolvi no decorrer desses últimos anos para facilitar esse processo de transmutação emocional. Né? O que acontece? Quando você lida com o seu corpo astral, que está relacionado às suas emoções, você começa a entrar nesse processo de expansão de consciência também. Né? Você limpa traumas. Né? E você falou uma coisa muito importante, quando você estava falando agora, que as pessoas precisam mesmo muito aplicar o Gokai. Né? Igual o reikiano que você falou, passa anos e anos aplicando, né, trabalhando, mas não se desenvolve. Se a pessoa não desenvolve a mentalidade do Gokai, dos princípios do Reiki, esses comportamentos, esses padrões, a pessoa não volta a seguir os mesmos padrões, né? Volta os mesmos velhos hábitos. Por exemplo, a pessoa começa com um padrão de ansiedade, né? Aí ela não entende a importância do Kyo-da-kyo-a, né? Só por hoje. Né? E isso faz toda a diferença. Tem livros que explicam somente isso, né? O poder do agora. Então, existem fatos científicos que comprovam que só de você colocar sua atenção aqui no agora, praticar mindfulness, as coisas melhoram para você de uma forma absurda. Né? Evita preocupações, evita depressão. Então, esse, assim, é um dos passos fundamentais a pessoa colocar em prática. Querendo ou não, o Gokai está de forma indireta e às vezes até mesmo direta em várias outras ferramentas e filosofias orientais. Sim, muitas. Centramento, outras técnicas, né? Que você vê falando sobre a posição da mão ali, a questão do alinhamento, você vê isso dentro da formação da Ayurveda. Então, são sabedorias ancestrais que falam sobre esse lugar, né? E aí eu acho que é isso. Só que no frigir da magnitude que consegue ser a catarse do que é ter uma ferramenta como o Reiki, você acaba direcionando isso para esse lugar dessa consciência no chakra básico, como você brilhantemente falou. Mas é exatamente a condução do Gokai das virtudes que fazem a gente voltar para o coração, que é o lugar do reikiano, né? É o lugar que a gente tem que estar mais vibrante para que a gente esteja nesse lugar de conforto, esse lugar de canalização, né? E nesse lugar vibracional que eu acho que a gente vai perdendo e esquece desse lugar tão maravilhoso que é o bambu e que é o rio, como você trouxe hoje, né? Que é o ser humano. Exato. Mas é um ser humano com o quê? Com mais recursos, ou com recursos de melhor centramento e melhor adaptabilidade. Né? Então, mindfulness, esse lugar do agora, é algo que o Gokai faz imediatamente quando a gente aplica. Perfeito. É algo imediato, né? A gente tem uma alteração cerebral, a gente tem uma alteração de frequência cardíaca, né? O mestre Ricardo Moneresi, que é lá de São Paulo, né? Da Unifesp especificamente, tem uma pesquisa de doutorado só sobre isso. Então, assim, é muito legal,
você vê que a gente já tem esse lugar da cientificidade acontecendo. Mas precisa de prática, né, Gabriel? E aí eu acho que é esse o lugar que a gente bate o tempo todo. Exato. Então, Né? E eu vejo que muitas pessoas não sabem colocar em prática, né? Trazer em prática esses princípios do reiki. sim, E existem técnicas para isso, né? O sim. reiki é apenas assim, uma pontinha do iceberg para você começar isso. Então, meus amados, eu convido todos vocês depois seguir o Instagram Dicas Reiki, tá? Para vocês se aprofundarem mais e conhecer o nosso trabalho também. Tá? Agora a gente vai começar, né, essa harmonização, né, que o nosso querido irmão fez esse convite, né? E eu queria saber como que você quer começar, meu querido. Fala para mim. Não, eu estou aqui hoje como seu telespectador. Eu estou aqui. Hoje eu vou estar ao seu lado. Por favor, o que ficar confortável para você, a gente auxilia. Vamos lá, vamos lá. Perfeito. Eu vou Acho que está colocar uma tudo. musiquinha aqui porque eu gosto de fazer esses momentos de canalização, né, ouvindo música. Porque a música faz a gente entrar em frequências energéticas mais elevadas, mais receptivas, né? Então, Sim, eu convido a todos vocês, neste momento, né, ficar receptivo, né? Isso é muito importante, ter esse seu aceite. Né? Se tem alguma pessoa também próxima a você que deseja estar participando, recebendo, né, é importante, né, que você pergunte a ela se ela quer receber também essa energia, que vai ser uma canalização, né, e coloca o nome dela aqui nos comentários, né, o nome completo, data de nascimento, e a gente vai iniciar esse processo. Combinado? combinado. Então vamos lá, deixa eu colocar aquela musiquinha preferida que você provavelmente já conhece. Essa sua música maravilhosa. Não, é o álbum do Auri Corra, né, Sim, Laser On. ele é maravilhoso. Eu, sincero, eu só faço trabalhos energéticos e iniciação com essa música. Bom, vamos lá, meus queridos. Este é o momento de vocês colocarem a atenção para dentro de vocês, prestar atenção na sua respiração, pois quando a gente começa a se conscientizar de nossa respiração, a gente muda totalmente o nosso estado mental, físico e emocional. Respire, retenha o ar por alguns segundos e solte esse ar pela boca. Pois neste momento, eu, Gabriel Reis, mestre de Reiki, inicio essa harmonização e recitação dos princípios do Reiki vocal. E para fortalecer essa conexão, peço a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o Universo, do amado Mestre Jesus, do querido e honrado Mestre Mikao Sui, Sushiro Hayashi, Havayo Takata e todos os mestres de Reiki que estiverem presentes nesse exato momento. Deste mesmo modo, como dizia o amado Mestre Jesus, onde duas ou mais pessoas estivessem presentes em seu santo nome, lá estaria presente. Então oremos a oração que eles nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não deixemos cair em tentação, nos livrai-vos do mal. Amém. Dai comigo, dai comigo, dai comigo. Chokurei, chokurei, chokurei. Lahananai, lahananai, lahananai. Dai comigo, dai comigo, dai comigo. Serpente fogo, serpente fogo, serpente fogo. Dai comigo, dai comigo, dai comigo. Rufus e chulei, rufus e chulei, rufus e chulei.
Siriki, Siriki. Shukran. Vai comigo, vai comigo, vai comigo. Roxas e chulé, roxas e chulé, roxas e chulé. Siriki, Siriki, Siriki. Neste momento, eu direciono essa energia para todos que estão acompanhando essa transmissão neste momento ou que irão acompanhar futuramente. Direciono essa energia para todos que estão acompanhando essa transmissão ou que irão acompanhar futuramente. Direciono essa energia para todos que estão acompanhando essa transmissão ou que irão acompanhar futuramente. Chokurei, chokurei, chokurei. Fique receptivo a este momento. Respira, absorvendo a energia cósmica universal. Retenha essa energia com a sua respiração e exale pela boca, eliminando todas as suas toxinas, preocupações, desconfortos, dores, e continue nesse processo enquanto você recebe essa energia maravilhosa de amor, de cura e harmonia. Fique receptivo. Se há algo que está gerando algum desconforto em você nesse exato momento, algo que aconteceu, traga isso à tona. E deixe essa energia agir onde há mais necessidade. Começa neste momento refletindo sobre onde está a sua atenção no seu dia a dia. Você tem pensado muito no futuro? Ou você tem pensado muito no passado? Muitas recordações. Essas recordações são positivas ou negativas? Deixa a energia agir para esses dois pontos que hoje pode estar impedindo você de ter uma vida mais harmônica. Os 5 princípios do Reiki começa por uma constatação. Só por hoje. A partir deste momento, você deve só pensar exatamente nesse princípio. O só por hoje. O aqui e o agora. Pois o futuro você ainda não sabe. O passado já passou. E ele é bom para que a gente possa recordar de nossos conhecimentos e sabedoria. Mas não há como mudar ele. A única coisa que você consegue mudar é o agora, mudando seus comportamentos, atitudes e hábitos. Repitem comigo. Kyodakewa. 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 Significa só por hoje. No nosso dia a dia, a gente passa por diversas turbulações, tempestades, que muitas das vezes tiram a nossa calma, deixam a gente com raiva,
deixa a gente preocupado. O problema disso é que isso gera energias densas, nocivas, que afetam a sua saúde. E por esse motivo é importante você aplicar os princípios do Reiki. Ao invés de ficar preocupado, com raiva, guardando ressentimentos e mágoas, coloque a sua atenção no seu interior e transmute isso. Um dos princípios do Reiki, que fala exatamente sobre isso, é: sou calmo. E em japonês isso representa como Ikaruna. Então repita comigo: Kyodakewa Ikaruna. Kyodakewa Ikaruna. Kyodakewa Ikaruna. Deixa essa energia desse princípio, desse Bukai, ressoar com sua situação atual. Busque em sua memória, nesse exato momento, momentos em que você perdeu a calma, e deixe essa energia agir para transmutar. Esse princípio, sou calmo, também é conhecido como só por hoje abandone as preocupações. Preocupar é você se ocupar com antecedência a algo que você não sabe o que vai acontecer. É um desperdício de energia. Então você não precisa se preocupar a partir de hoje. Se há algo que você possa fazer agora, faça. Se você só pode fazer amanhã, deixa para o amanhã, que não vai deixar de ser hoje. O próximo princípio do Reiki é o só por hoje, abandone a raiva, ou só por hoje, eu confio. Shinpai Suna. Kyodakewa Shinpai Suna. Kyodakewa Shinpai Suna. Kyodakewa Shinpai Suna. Deixe sentimentos de raiva, angústia ser transmutado com essa energia que está sendo direcionada. Limpe todas essas emoções. Permita-se. Traga isso para a sua mente consciente. Não adianta nada a gente cuidar de nossas emoções, de abandonar nossas preocupações, se você hoje reclama de muitas coisas, se você emana aquela energia de ingratidão. Sabe? Independente de qual seja o seu problema hoje, existem pessoas que têm um problema muito mais pior que o seu. E por esse motivo, nós devemos ser gratos. Ser grato pela sua respiração, por este momento. Ser grato por todo o aprendizado que você obteve. Ser grato até mesmo pela toda a negatividade que já passou pela sua vida. Pois
ela te trouxe, com certeza, alguma sabedoria, seja para você mudar algum comportamento seu, ou seja, simplesmente para não fazer aquilo que a outra pessoa lhe transmitiu ou lhe causou. Então, ser grato, além de ser um remédio de expansão de consciência para o nosso coração, ela é fundamental para que você atraia novas energias de abundância para a sua vida. Então temos que dar sempre graças, ser gratos. Em japonês se chama kanshashite, sou grato. Kyo dakewa, kanshashite. Kyo dakewa, kanshashite. Kyo dakewa, kanshashite. Deixa essa vibração de gratidão espalhar por todo o seu corpo nesse exato momento. Lembre-se agora das coisas em qual você pode ser grato. Coisas pequenas, realizações, este momento, mais um dia. E busque integrar esse padrão em sua vida. Quando começamos o nosso dia com o pensamento de gratidão, muda totalmente a realidade do nosso dia. Experimente colocar isso em prática. O próximo princípio do Reiki, só por hoje, trabalha honestamente. Gyo-wo Agemi. Esse princípio, trabalho honestamente, não se trata somente de você trabalhar, de ter um emprego, mas se refere principalmente de todas as ações que você tem nessa experiência espiritual que você tem aqui no plano físico, em todas as ações. Isso é você desenvolver a honestidade, a integridade e cultivar a verdade. Sem esses elementos, você não expande a sua consciência. Do mesmo modo em que você pode abençoar uma pessoa com a palavra, muitas pessoas amaldiçoam, e isso bloqueia o nosso chakra da garganta, que muitas das vezes esse bloqueio é causado por mentira, por ilusões, por autossabotagem. E a gente tem que ser 100% sincero para que possa fluir uma vida de abundância e prosperidade. Fazer falsas promessas não vai te trazer abundância, não vai te trazer prosperidade. Enganar as outras pessoas também não vai te trazer prosperidade. Pode te iludir, mas mais cedo ou mais tarde, todo mundo colhe o que planta. É mais fácil você ser honesto e tolerar umas consequências do que ter que tolerar as consequências depois dessa vida ou até mesmo em outras. Então, Kyo dakewa, Gyo-wo Agemi. Kyo dakewa, Gyo-wo Agemi. Kyo dakewa, Gyo-wo Agemi. Trabalhe honestamente. Além disso, é muito importante, além da gente abandonar as preocupações, abandonar a raiva, ser grato, trabalhar honestamente, nós precisamos desenvolver a empatia, a compaixão, seja com você mesmo, sendo honesto,
assim também com as outras pessoas. Ter empatia com você, você entender as suas próprias emoções, as suas vontades, os seus desejos. E quando você entende as suas emoções e as emoções de outras pessoas, você sabe que aquela emoção, muitas vezes inferior, te machuca. E que isso, quando você replica em outras pessoas, machuca outras pessoas. Daí vem a importância da gentileza, da compaixão, que é o próximo e último princípio do Reiki. Só por hoje, sou gentil com todos os seres. Não se trata somente de ser humano, mas de animais, de plantas e principalmente de nós mesmos e a natureza. Isso faz todo sentido quando a gente começa a ser gentil com nós. Isso reflete aos outros. Começa com a gente. O nome desse princípio é Hitoni Shinetsu Ni. Hitoni Shinetsu Ni. Ou seja, sou bondoso. Ou só por hoje, sou gentil com todos os seres vivos e a mim mesmo. Hitoni Shinetsu Ni. Esse princípio ele é fundamental para o desenvolvimento espiritual. Mestre Jesus falava para a gente seguir o caminho do meio, amar a si como também amar o próximo. É exatamente isso. Transmitir bondade, compaixão e empatia. Pense por um momento quantas vezes você deixou de ser gentil com outras pessoas. E quão mal isso pode ter feito para aquela pessoa. Mesmo que você acredite que aquela pessoa merecia. Será que ela merecia? Sabe-se hoje que o que você planta, você colhe. E realmente é bom a gente ser maltratado, ser agredido psicologicamente ou verbalmente? Não é. Então seja gentil com todos. Plante essa semente. Kyuda Kyowa. Kyuda Kyowa. Kyuda Kyowa. Este é o momento da gente agradecer. Agradecer por esta energia, por todos esses ensinamentos que foram implantados em nossa mente subconsciente durante essa canalização. Agradecemos então ao amado Mestre Jesus, ao Pai Celestial, Criador de todo o Universo, aos Mestres de Reiki, Mikao Sui, hoje comemora seu aniversário. Agradecemos também aos Mestres de Reiki, Sushiro Hayashi e Hawayo Takata, e todos aqueles que passaram aqui pela Terra e continuam no auxílio espiritual de todos nós. Agradeço por esse convite, que múltiplas bênçãos sejam enviadas para todos que nos acompanharam nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Que a luz esteja com todos. Podemos voltar nossa consciência ao normal, respirar normalmente, mexer os nossos dedos, os pés e comentar o que vocês sentiram. Gratidão por todos. Quem quiser vai se espreguiçando um pouquinho, deixando o corpo ir assumindo a posição que fica mais confortável. Exatamente. Deixa a energia circular. Isso. E vai dando espaço para o seu corpo, depois dessa quantidade de energia toda que a gente recebeu, se acolher, né, absorver, e vai contando para a gente aí como é que foi a sensação. E como a gente estava falando inicialmente,
o quanto esse potencial que é o Gokai, né? O Exato. quanto a gente consegue vibrar tanta coisa, o quanto a gente consegue costurar coisas que são tão profundas para a gente e que a gente vai desobelizando, né? Eu gosto muito desse termo, né? A gente vai deixando de usar algo que é fundamental e importante para a gente, né? Então, meu olhar sobre o que eu me irrito, meu comportamento quando eu me preocupo, Exatamente. né? Meu Não, olhar assim, sobre os seres, né? exatamente. O Gokai, na verdade, ele é uma pontinha do iceberg, tá? Tem mais coisas ainda que nós precisamos aprender. Por exemplo, Sim, os poemas do Imperador Meiji são 125 poemas. que Esse é um livro assunto lindo. que dá para falar assim, a vida toda. Sim, Dá sim, sim, sim. para falar a vida toda, né? E cada leiju que a gente recebe, né, com esses poemas é uma expansão de consciência maravilhosa. Né? Isso é uma coisa assim que eu não vejo, eu vejo poucos praticantes de Reiki aqui no Brasil, né, Sim, que acabam fazendo sendo. E eu acho que é um lugar do acesso também, né, exatamente. Gabriel? A gente que teve acesso ao mestre Johnny Carli, a gente acaba tendo esse lugar muito, muito, muito importante. E eu vejo que alguns mestres reikis, e isso, óbvio, cada linha e tal, eles não bebem desse lugar, dessa expansão, né? E se você entrar em contato, por exemplo, com os livros do mestre Carli, por exemplo, que falam sobre o imperador, sons mesmo, você fazer um reju com as citações do mestre Carlos, você já vai ter um lugar muito grande. Você está ali, Sim, né, recitando e acolhendo aquelas frases, nossa, é de um lugar diferenciado, mas falta esse lugar que eu acho que é o que a gente está nesse, né, galgando e vibrando para que as pessoas se habilitem e experienciem. Você tem algum trabalho com isso que você já faz? Quer convidar as pessoas? Como é que é? então, recentemente eu lancei um grupo exclusivo no WhatsApp, né, chamado Pílulas Divina, né, e nesse grupo a gente faz todo mês, né, os Leiju à distância, né, principalmente em época de lua crescente ou lua cheia, tá, porque tem muito a ver relacionada à lua, né, e não é à toa que o primeiro poema se chama A Lua, né, então a lua influencia muito essas questões espirituais, né, de expansão de consciência. E como eu falei, eu estou dando acesso a esse grupo durante 2 meses para quem faz a inscrição, né, na formação Libertação Emocional. Né? Então, Maravilha. esse grupo eu cobro uma mensalidade, né, de R$ 47 por mês. A pessoa recebe Reiki todos os dias, na parte da manhã, à noite. Temos também lá iniciação de cura tibetana, tem iniciação, cirurgia Kauna, temos também ativação de prosperidade no final do mês sempre. Então, assim, é praticamente uma egrégora, né, ali que a gente criou para poder um ajudar o outro, né? Meio que como se Sim, fosse uma mentoria eu lá, orientando as pessoas, né, fazendo todas as ferramentas de expansão de consciência, harmonização, né? E isso as pessoas estão tendo esse acesso agora, né, que no Liberação delícia. Emocional, como também se alguém quiser também entrar no grupo Pílula Divina, fica o convite também para participar, tá Só bom? seguir lá e aí mandar a mensagem para o sensei que você vai direcionar esse lugar, né? E é uma conexão muito, muito profunda, né, Gabriel? Porque é um lugar de apropriamento do próprio ser, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente perdeu no processo, a gente esqueceu da gente, né, na nossa evolução. E agora estamos de Exatamente. volta, E amados, né? vocês que já me seguem, que estão aqui acompanhando essa live, né? Eu conheço o Eric há pouco tempo, ele tem um trabalho maravilhoso. Recomendo que vocês sigam ele também, tá? Porque eu sempre falo para todos, a gente aprende com o mestre, mas a gente aprende outras coisas com outros mestres. Eu mesmo, eu fiz minha reciclagem, praticamente eu faço uma reciclagem todo ano do curso de Reiki, vou complementando. E eu falo para todo mundo, cada aula, cada experiência que eu vencio é diferente, tá? Então, cada um vai se adaptar com outro mestre, cada um vai aprender uma coisa. Não que você precisa absorver tudo, você não precisa absorver tudo, mas vai aprender alguma coisa com aquela outra pessoa ali que vai agregar na jornada evolutiva. Então, Nossa, a dica muito. aí, segue o nosso querido Eric,
tá? Ele vai agregar muito também para vocês, como ele também tem bastante conhecimento, né? De ponto, de acupuntura, né? Você já estudou o Douyin também, Amado? Sim, na época que eu estava trabalhando num dos consultórios do Rio de Janeiro, perto do Mestre Carli, a gente começou a fazer reikipuntura. Então, colocar os símbolos do reiki em cada pontinho para ver como é que a pessoa tinha, né? Qual era o lugar. Então, assim, os pontinhos que eram mais emocionais, os pontinhos que eram mais físicos, os pontinhos que eram mais mentais. Então, a gente chegou a desenvolver um trabalho, agora eu estou morando no Nordeste, então aqui eu estou com uma outra perspectiva, né, trabalhando com meditação, mas eu estou bem tentada a voltar a esse lugar, porque é uma resposta muito intensa, né? E eu acho que, para além do intenso, vai no equilíbrio de cada corpo. E isso que você falou é uma coisa que eu falo para os meus alunos, assim. Cada mestre é um mestre, mas a gente aprende o processo com todos os mestres. Então, a gente bebendo esse lugar, né, do que cada um se conecta e tal, faz com que a gente cresça e expanda. E eu acho que esse sempre deve ser o nosso olhar como centelha divina. Exato. Né? É levar essa canalização do amor pelo amor e não pelos nossos traumas, como a gente vai ser testado, né? Então é por isso que a autoaplicação é tão importante, por isso que esse lugar da gente estar fazendo os centramentos com o Gokai, quem tem a oportunidade de fazer o Rigyu, né? Então segue lá o mestre, é uma experiência magnífica, assim, é um lugar... Cura tibetana, gente, cura tibetana é maravilhoso, sim, um lugar de contemplação que falta, então eu acho que hoje, para honrar esse mestre tão maravilhoso, né, foi um momento muito incrível. Te agradeço, Sensei, né, por esse momento. Espero que todos que estivessem aqui, né, continuem recebendo. Então, eu vou deixar salvo para que todo mundo tenha acesso e reveja, né, o que é possível, mas a gente se deixa à disposição, né, Gabriel, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Então, passo para você encerrar aí com as suas palavras e daí depois eu retomo. Meus amados, eu agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui dedicando esse tempo, né, no horário de almoço, né, assim, não é todo mundo que disponibiliza de tempo, né, e eu falo sempre para todo mundo, o que é mais precioso da gente? É dinheiro? Não, é o nosso tempo, né, o tempo passa e não tem como recuperar, mas vocês não perderam tempo, digo para vocês, porque vocês investiram o seu tempo, né, porque é sempre um grande aprendizado. E eu só tenho muito que agradecer a todos vocês. Agradecer o Eric por ter feito esse convite. Vamos fazer mais live, Eric, tá? Vamos começar a colocar no projeto. Para que você tem um programa de lives, você tem feito lives à noite, então quem quiser, né, pode acompanhar, né? Eu de vez em quando eu entro, de vez em quando eu vou lá dar uma cutucadinha, né? Desde que o Gabriel começou a meio que ver eu mandando mensagens, conversando com ele em paralelos, né? As lives são ótimas, gente. É um lugar também de muita conversa, muita expansão, então sempre que tiver, eu acho que é um lugar muito, muito importante. Exatamente. Então, meu querido, mais uma vez, fala um namastê a todos, um beijo no coração, que nesse dia, né, que a gente acabou de trazer para a egrégora ainda mais bênçãos, todos nós que somos de alguma forma canal e centelha divina, sejamos abençoados com tudo que for mais adequado e mais organizado para a gente. Com profunda gratidão, um beijo no coração de todos. Até uma próxima. Até mais, meus queridos. Fique com Deus.